Se você tivesse R$ 15.356,11 para investir em fundos imobiliários, onde que você investiria? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e vai ter polêmica. Eu tenho recebido muita pergunta, muitas dúvidas das pessoas querendo saber onde que eu investiria meu dinheiro em fundos imobiliários nesse momento. Durante essa crise do coronavírus, durante essa crise econômica pela qual a gente está só começando a passar eventualmente, e principalmente por conta da grande redução de circulação, pessoas em casa, quarentena, escritórios fechados, shoppings fechados, empresas de varejo que sofreram, galpões logísticos, etc. Ou seja, com tudo o que está acontecendo, onde que eu investiria o meu dinheiro em fundos imobiliários nesse momento? É sobre isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu vou falar onde que eu investiria R$ 15.356,11. Não se esqueça dos 11 centavos. Se eu tivesse esse dinheiro e se eu fosse investir em fundos imobiliários nesse momento. Vou analisar alguns fundos imobiliários, vou falar para você quanto que eles caíram, quanto que eles estão valendo hoje e quantas cotas eu compraria de cada um. Lembrando que nada que eu falar nesse vídeo, nenhum fundo que eu mencionar, é uma recomendação de investimento. Na realidade, é somente a minha opinião e o que eu faria com o meu dinheiro. O que você vai fazer, aí você tem que analisar, tirar suas próprias conclusões e fazer o seu próprio investimento. Então, não é recomendação. Antes de começar aqui minha lista com os fundos imobiliários que eu selecionei para eu investir se eu tivesse esse dinheiro, se você caiu agora no canal, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o IUB, muita calma nessa hora. Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou empreendedor, fundador do IUB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente é uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar, comparar e escolher o melhor investimento em renda fixa, em fundos de investimento, renda variável, comparar corretoras, bancos e muito mais. Dá uma olhada depois, www.yubb.com.br, IUB. Nesse canal aqui do YouTube eu falo tudo sobre investimentos, converso com especialistas, visito empresas, tudo para você investir melhor. E faço vídeos diários no meu Instagram. Me segue depois lá, é @Bernardo Pascovitch, tá aparecendo aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos para a minha lista de fundos imobiliários que eu faria investimento neste momento se tivesse os mais de R$ 15 mil que eu falei para você. Tem gente por aí dizendo que você deveria ter no mínimo 10 fundos imobiliários na sua carteira. Outras pessoas dizem que você deveria ter até 20. Outras que você poderia ter a partir de 5. Eu vou em 8 porque o momento atual fez com que muitos espaços corporativos, muitos shopping centers, muitos lugares e lajes e espaços utilizados e investidos por fundos imobiliários tenham sofrido. Isso, claro, abre uma oportunidade de compra interessante, mas também me deixa um pouco receoso, sem que eu saiba exatamente se vai haver uma mudança de cultura brasileira que vai afetar lajes corporativas, se a gente vai recuperar a atividade comercial em shopping centers mais rapidamente ou mais lentamente. Então preferi ser um pouquinho mais conservador. Escolhi 8 fundos imobiliários diferentes que eu vou te falar a partir de agora. E o primeiro fundo imobiliário é um dos que eu mais gosto, não necessariamente por sua rentabilidade, mas principalmente pela sua grande diversificação, que é o BCFF11, um fundo de fundos imobiliários do BTG Pactual. Eu vou até, tem minha colinha aqui sempre comigo, vou até ler algumas informações que é importante você saber para entender melhor como funcionam esses fundos imobiliários. E olha só, a descrição do próprio BTG com relação ao BCFF11 é que o foco do fundo é adquirir cotas de outros fundos imobiliários, então é um fundo de fundos, bem como CRIs, certificados recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, LHs, e LCIs, letras de crédito imobiliário. Então o que eu gosto muito do BCFF11 é essa grande diversificação que ele permite, que ele oferece, seja por meio das cotas de outros fundos imobiliários de tijolo, ou seja por meio da aquisição de títulos ou de letras de investimento como LHs, LCIs e CRIs. Isso eu acho bastante interessante para o momento atual, porque o BCFF11 ele pode ser flexível, ele pode focar mais em tijolo, mais em papel, dependendo do momento. Essa flexibilidade e essa diversificação é o que me atrai e o que me faz ter interesse em investir nesse fundo. Agora, alguns números sobre o BCFF11. No dia 28 de abril de 2020, o fundo fechou cotado a cada cota, R$ 84,01. Olha só, desde o dia 23 de janeiro de 2020, que eu considero o início da crise do coronavírus no mercado financeiro, até o dia 28 de abril, o BCFF11 caiu 28,20% na bolsa. Então teve uma grande desvalorização e eu acredito que continua sendo um investimento, um fundo bastante interessante por tudo que eu mencionei aqui. Então eu compraria 10 cotas do BCFF11
e aí R$ 84,01 cada cota dá um valor total de R$ 840,10. O segundo fundo imobiliário que eu escolheria e colocaria na minha carteira nesse momento é o Credit Suisse Hedging Grifo Prime Offices, o HGPO11. Preciso colar porque tem muita sigla aqui também, não sei tudo de cabeça. HGPO11 é um fundo da Hedging Grifo que foi comprada pelo Credit Suisse. É uma gestora super renomada, tradicional no Brasil, de uma excelência muito grande. O que eu gosto desse fundo especificamente, já vou comentar um pouquinho sobre renda corporativa e lajes corporativas, mas o Prime Offices, ele tem dois edifícios, dois condomínios, o Metropolitan e o Platinum. São dois prédios de excelência em São Paulo, bem localizados, passaram por melhorias recentemente, tem uma alta taxa de ocupação no momento, tem bons locatários, tem um histórico interessante de rentabilidade e, em termos de renda corporativa, tem mais um fundo aqui, eu selecionei dois fundos de renda corporativa e lajes corporativas, mas eu acho que de todos os setores imobiliários no Brasil hoje, o que mais me preocupa, tirando o setor residencial, né, que tem menos foco de fundos imobiliários, mas pensando em todos os outros setores imobiliários, o que mais me preocupa é o setor de lajes corporativas. Por quê? Porque eu acredito que talvez ocorra ou esteja ocorrendo uma mudança na cultura dos trabalhadores, dos empresários, dos donos de escritórios, no seguinte sentido: percebemos durante a quarentena do coronavírus que é possível manter as empresas funcionando perfeitamente durante a crise, funcionando de casa, com pessoas trabalhando de casa. Será que isso não vai fazer com que as empresas reduzam seus escritórios, tenham parte dos seus times trabalhando em casa, optem mais por trabalho remoto? Acho que a gente pode ter alguma mudança na cultura empresarial e na cultura trabalhadora do Brasil. E se a gente pensar nessa mudança de cultura, não dá para você ter um galpão logístico em casa, não dá para você ter um shopping center em casa, não dá para você ter uma escola em casa, até dá talvez, mas não dá para você ter um hospital em casa. Ou seja, não são todos os setores imobiliários afetados, mas lajes corporativas eu acho que pode ser afetado. Então eu selecionei para minha carteira dois fundos imobiliários focados em renda corporativa e lajes corporativas. O primeiro é esse aqui, o Prime Offices, que no dia 28 de abril a cotação dele estava em R$ 197,10. Optei por colocar 10 cotas desse fundo, ou eu faria, né, investiria, compraria 10 cotas do Prime Offices para minha carteira, gastando R$ 1.971. E para você ter uma ideia, do dia 23 de janeiro de 2020 até o dia 28 de abril de 2020, o Prime Offices teve uma queda na sua cotação de 9%. Então teve uma queda, está com um desconto interessante, não caiu tanto quanto o BCFF11, caiu quase 30%, mas caiu 9% e é algo que eu acredito na boa gestão do Credit Suisse Hedging Grifo. Por isso que eu colocaria na minha carteira. O segundo, já engatando aqui a marcha, o segundo fundo imobiliário de lajes corporativas que eu colocaria é o Rio Bravo Renda Corporativa RCRB11. A Rio Bravo é uma gestora também muito conhecida, muito renomada e que se criou, se fortaleceu muito exatamente no mercado imobiliário. Então eu confio bastante na atuação da Rio Bravo, confio bastante na sua gestão. O RCRB11, vou falar para vocês um pouquinho de como que a Rio Bravo descreve o fundo. É um fundo que tem como estratégia adquirir imóveis de excelência localizados em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, tais como Paulista, JK e Vila Olímpia, onde estão concentradas as maiores empresas de São Paulo, do Brasil na verdade, e são os pontos de maior liquidez do mercado imobiliário de São Paulo. Então, assim como no caso do Prime Offices, mas no Prime Offices só tem 2 condomínios, é um fundo esse aqui da Rio Bravo que foca muito em excelência. O que eu estou pensando aqui no caso de lajes corporativas? Eu estou pensando em concentrar o meu portfólio em pontos estratégicos de alta liquidez e muito valorizados de São Paulo, que teriam uma dificuldade maior em ter uma vacância e que teriam uma dificuldade maior em ficar disponíveis porque são pontos muito disputados. Não focaria nesse momento em lajes corporativas de lugares secundários, outras cidades do Brasil. Acho que é mais arriscado e acho que essas localizações, ou seja, essas localizações secundárias, podem sofrer mais nesse momento de crise. Vale a pena mencionar também aqui do Rio Bravo que eles fazem uma análise de crédito dos locatários importante, ou seja, não é qualquer locatário, qualquer pessoa que queira alugar um espaço, uma laje, um escritório nesses lugares, que é aceito. Então o fundo faz uma análise criteriosa e, consequentemente, traz um resultado importante para o fundo, que atualmente, agora em março, o relatório de março, 96% dos espaços
dos condomínios desse fundo imobiliário da Rio Bravo estão locados para o médio e longo prazo. Isso me passa uma tranquilidade grande. No dia 28 de abril, a cota desse fundo da Rio Bravo, do RCRB11, estava negociada a R$ 165, fechou na verdade dia 28 de abril, a R$ 165,25. Compraria eu, Bernardo, 10 cotas desse fundo imobiliário, totalizando R$ 1.652,50. Essa seria a minha participação, o que eu faria de investimento nesse fundo da Rio Bravo de lajes corporativas. E para finalizar, falei a cotação do Rio Bravo Renda Corporativa. Teve uma desvalorização entre 23 de janeiro de 2020 e 28 de abril de 27,20%. Então teve uma grande queda, uma desvalorização de quase 30%. Eu acredito que seja um bom investimento para minha carteira. Próximo fundo imobiliário, o quarto aqui da minha lista. Gosto muito dessa gestora, muito competente, muita experiência. É um dos fundos imobiliários que mais gosto, na verdade. Já tenho meu investimento. Estou bajulando, mas enfim, aumentaria minha posição nesse fundo imobiliário. É a Kinea, uma gestora incrível, foi comprada pelo Itaú, foi na verdade lá atrás, né, comprada pelo Itaú. E o fundo é o Kinea Renda Imobiliária KNRI 11. Adoro esse fundo. Não é também, muitas vezes, das maiores rentabilidades no Brasil, mas tem uma consistência muito grande, tem uma competência muito grande, tem um time excelente de gestão. O Kinea, o que eu gosto muito deles? Olha só, é um fundo que atua na atividade de locação de imóveis comerciais e galpões logísticos. Hoje tem 10 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos. Então, em termos de diversificação, não tem só lajes corporativas, tem um pouquinho também, mas não é um fundo só de lajes corporativas, como é o caso do Credit Suisse Prime Offices e também do Rio Bravo Renda Corporativa. Ele tem o Kinea também 9 galpões logísticos e são edifícios corporativos selecionados a dedo, principalmente em grandes cidades brasileiras, nas principais, concentradas mais no Sudeste, edifícios de excelência e também galpões logísticos concentrados no Sudeste, principalmente, em que tem o maior escoamento da produção brasileira, tem grande demanda por parte de armazenamento de produtos, de bens, e é onde o Kinea vai muito bem. O Kinea, a cotação desse fundo no dia 28 de abril, fechou a R$ 154,03. E no Kinea, como eu falei, tô aqui bajulando, gosto bastante, não compraria 10 cotas, eu coloquei que eu compraria 20 cotas do Kinea, e aí o valor total que eu faria de investimento seria de R$ 3.080,60. Para passar para vocês, a desvalorização que o Kinea teve desde o dia 23 de janeiro de 2020, o começo do coronavírus, até dia 28 de abril, foi de 15,60%. Então uma queda também relevante, mas o Kinea está diversificado, ele não depende só da renda corporativa, ele também tem esses galpões que fazem com que eu fique tranquilo e goste bastante desse fundo. O quinto fundo imobiliário que eu faria investimento com aquele montante de R$ 15.356,11 é num setor que eu já dei a deixa falando do Kinea, que eu vou entrar agora, que é o setor logístico. O setor logístico eu gosto bastante, mais inclusive para esse momento do que o setor de lajes corporativas. Por quê? O que eu te falei, acho que talvez lajes corporativas ou escritórios comerciais possam ter algum tipo de mudança de cultura mesmo do empresariado, das pessoas, dos donos dos escritórios. Agora, galpão logístico não tem muito o que você fazer. Fala, tá bom, então eu, companhia de varejo, eu, exportadora de commodity, eu, XYZ, não vou mais usar um galpão logístico. Eu vou armazenar as minhas coisas no meio da estrada, no meio da cidade, na minha casa. Não existe isso. Então, as empresas brasileiras, continuando no patamar atual, mesmo passando pela crise atual, galpões logísticos, eles continuam sendo muito importantes, especialmente no Brasil, em que tem questões difíceis de infraestrutura, localizações muito distantes, não tem uma malha ferroviária, né? Você tem que passar por galpões para o transporte rodoviário. Então, na minha visão, os galpões logísticos continuam com uma estratégia muito relevante e sendo muito importantes para a matriz produtora e exportadora do Brasil. Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu gosto bastante é também da Rede Grifo, do Credit Suisse, que é o CSHG Logística. O ticker é HGLG11. Olha só, principais locatários: Volkswagen, Lojas Americanas, Kremer, Ericsson, Tetra Pak, Gerdau e FedEx. Dessas empresas que eu mencionei, só tem gigante, só tem empresa muito grande, que pode sim, enfim, sofrer um pouquinho com a crise atual, mas são empresas que não vão quebrar, na minha visão, em primeiro lugar, e vão continuar precisando desses galpões, como eu falei.
Então não vejo um grande impacto nesse fundo imobiliário, pelo menos até agora, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Tudo pode piorar, mas até agora é como eu investiria. E prova disso é que entre 23 de janeiro e 28 de abril, o fundo desvalorizou só 3,70%. Acho que da minha lista é o que menos desvalorizou. Ok, ele chegou a cair 30%, mas se recuperou fortemente e caiu só 3,70% durante esse intervalo. Por isso que eu acho bem interessante. Cotação deste fundo, então vamos lá. Cotação do HGLG11 no dia 28 de abril fechou a R$ 177,20. E por tudo que eu falei aqui, eu compraria 20 cotas desse fundo imobiliário, totalizando R$ 3.544. E seria da minha lista aqui de 8 fundos imobiliários, já dando spoiler, seria o fundo imobiliário que eu mais compraria em termos de valor total. Não em cotas, mas em termos de valor total, seria o fundo que eu mais compraria nesse momento. Próximo fundo imobiliário que eu compraria para minha carteira, na mesma linha do que eu mencionei sobre logística, é o XPLG11, gerido pela XP Investimentos, um fundo que eu já tenho na minha carteira, também aumentaria a minha posição. Todo o meu discurso que eu fiz sobre o do Credit Suisse, do HGLG11, vale aqui também para o XPLG11. Então não vou repetir tudo que eu falei sobre logística, até para o vídeo não ficar muito longo, mas os pressupostos são os mesmos que eu acabei de mencionar. O que muda aqui na minha visão são os locatários, quem que usa os galpões do XPLG11, também empresas muito grandes, muito relevantes. Primeiro, Panasonic, Via Varejo, Dia, Supermercado Dia e outras multinacionais, que a XP não diz quais são, mas está no relatório falando multinacionais relevantes com atuação no Brasil. Então são grandes empresas, também sólidas, também que algumas têm se recuperado durante essa crise, como é o caso de Via Varejo, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, dia 29 de abril, elas têm se recuperado e têm conseguido ter uma atuação mais forte no mercado brasileiro, por isso eu gosto e faria esse aporte no XPLG11. Quanto que eu compraria do XPLG11? Eu compraria, olha só, compraria 20 cotas e no dia 28 de abril a cota fechou a R$ 166,85. 20 cotas equivaleria a R$ 2.137. O XPLG11 teve uma queda maior nos últimos tempos do que o HGLG11. O XPLG11 caiu 22% entre 23 de janeiro de 2020 e 28 de abril de 2020. Mas mesmo assim, por tudo que eu comentei sobre o setor de logística, sobre recuperação econômica e sobre estratégia do Brasil, eu faria esse investimento. Agora é a parte polêmica. Agora o bicho vai pegar. Por quê? Porque os dois próximos fundos imobiliários são de um setor que acho que vai ter muita gente louca se descabelando e eventualmente me xingando aqui no vídeo. Mas eu vou te falar minha justificativa. Primeiro eu vou falar sobre os fundos imobiliários, depois eu vou falar sobre por que eu faria esse investimento. Meu sétimo fundo imobiliário seria o 20 Shoppings, o VISC11. Um fundo imobiliário da 20, que é uma gestora super renomada, sócios fundadores que saíram do BTG Pactual, são muito experientes no mercado e o 20 o 20 Shopping, o VISC11, é um dos fundos de shopping centers mais queridinhos pelas pessoas e eles têm atuação, olha só, são 13 shoppings diferentes em 9 estados, tem em Fortaleza, tem em Minas Gerais, tem em Florianópolis, tem em Salvador, tem no ABC, em São Paulo, tem em vários lugares diferentes. E o oitavo fundo imobiliário que eu faria investimento é o XPML11 da XP. E aí tem também alguns shopping centers muito, muito relevantes. Um segmento, um padrão um pouquinho mais alto do que o 20, mas também shoppings em alguns lugares diferentes do Brasil, estados diferentes, que eu também gosto bastante. Antes disso, quanto que cada um caiu nessa crise, desde o dia 23 de janeiro de 2020 até 28 de abril? O VISC11 caiu 29%, e o XPML11 caiu 32,93%, praticamente 33%. Os dois caíram muito, muito. Quanto que eu investiria em cada um? Eu compraria 11 cotas de cada um. O VISC11 fechou no dia 28 de abril, cotado a R$ 98,25. E o XPML11 fechou cotado a R$ 95,47. 11 cotas de cada um dá R$ 1.080,74 para o VISC11 e R$ 1.050,17 para o XPML11. Por que, Bernardo, seu louco retardado, você compraria fundo imobiliário
de shopping center nesse momento. Como eu falei, até hoje, dia 29 de abril, acho que os galpões corporativos eles têm uma atuação muito importante na matriz produtora e exportadora do Brasil. Agora, shopping center, vamos combinar o seguinte, estão todos fechados, estão todos ferrados nesse momento, mas brasileiro ama shopping center. Shopping center é a loja de departamento que os americanos têm aqui no Brasil. O brasileiro adora paulistano aqui em São Paulo, na cidade ou no estado, é a praia de paulistano de Paulista, é shopping center. Os primeiros lugares que têm sido reabertos em outras cidades e outros lugares do Brasil são shopping centers. Então eu acho que com as coisas melhorando, a quarentena melhorando, o que vai mais rapidamente se recuperar em termos de pelo menos acesso de pessoas são os shopping centers. Não sei se as vendas vão ser retomadas rapidamente, não sei se o consumo das pessoas vai ser retomado rapidamente. Acho que se a gente tiver uma crise econômica grave, com desemprego grave, com queda do poder monetário das famílias e da sociedade, os shopping centers são sim muito afetados, mas é mais uma aposta que eu estou fazendo nesse momento e aproveitando essa grande desvalorização que esses fundos imobiliários tiveram. Fundo de shopping center para mim, no Brasil, é uma coisa que de médio prazo e longo prazo não tem como dar errado. Minha visão, tá? Você pode discordar, eu posso errar, posso estar errado, mas é a minha visão. Eu acho que brasileiro ama shopping center. Quando pensa em comprar, quando pensa em ir ao cinema, quando pensa muitas vezes em ir ao restaurante, pensa em shopping center. Pensando nessa importância cultural mesmo de shopping center na vida dos brasileiros, eu faço essa aposta no VISC11 e no XPML11, que são, na minha opinião, os dois principais fundos imobiliários de shopping centers, os mais renomados, os mais relevantes no Brasil, e faria esses dois investimentos. E aí, passei com você pela minha lista de 8 fundos imobiliários que eu faria investimento nesse momento, durante a crise, se tivesse R$ 15.356,11. Agora eu quero saber de você. Você gostou da minha lista? Você concorda? Você discorda de algum? Você tiraria algum fundo, colocaria outro? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você e a gente se vê no próximo episódio do IUB. Um abraço, obrigado, tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o professor Baroni sobre os melhores fundos imobiliários para 2020. Clica e assiste esse vídeo que tá muito bom e vai te ajudar muito.